A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Só lembrando que nós rezamos, oramos, não é? Oração do Santo Rosário, do Terço Mariano, que é o terço bíblico, chamamos de terço bíblico, porque nós meditamos os mistérios, eu e a minha esposa, pelas Sagradas Escrituras, os mistérios, não é? Por todas as pessoas que são inscritas nesse canal e pelas suas famílias, né? E louvado seja Deus, temos visto e ouvido vários, não são poucos, são muitos testemunhos, né, dos grupos para onde vai esses vídeos, muitas pessoas testemunhando a graça do Senhor na vida delas. Louvado seja Deus por isso e nossa Mãe Maria Santíssima. Muito bem, meu querido irmão, você já sabe, canais católicos na descrição deste vídeo são os canais que eu recomendo, né, para que você seja doutrinado, para que a sua fé seja alimentada na verdadeira fé da igreja fundada por Cristo, católica e apostólica romana. Muito bem, meu querido irmão. Nós vamos ver hoje que a igreja enviada por Cristo, ela precisa, não é, de 3 sacramentos para poder doutrinar e ensinar o caminho da verdade. E quem não tem, não é, esses 3 itens da qual eu vou falar agora, vamos dizer assim, vamos usar essas 3 ordens de Cristo, essas 3 colunas, né? Se não tiver essas 3 colunas, ela não tem a autoridade para ensinar a verdadeira fé, a fé verdadeira que salva. Primeiramente, meu querido Simão, você vai ver nesse vídeo comigo que o falso profeta não tem ordem alguma, não é? Não tem a liberação de Deus para poder anunciar, para poder formar um povo na verdadeira fé. Isso foi dado a quem? A sua única igreja, essa autoridade, através de 3 colunas. Vamos para elas, muito bem. Depois que Jesus funda a sua igreja sobre Pedro, a Quefas, a pedra, como está relatado em Mateus capítulo 16, versículo 18 e verso 19, não é? Os apologistas, aqueles que são estudados em Sagradas Escrituras, os apologetas, dizem que Jesus só realizou um batismo. Se você vai ver ali em João 4, você vai ver que não era Jesus que batizava, era a sua igreja, mas quando a sua igreja batiza, em João 4, você vai entender que é Jesus batizando. Muito bem. Diz uma tradição que Jesus só realizou um batismo, só batizou o Papa, Pedro. E Pedro batizou todos os outros apóstolos. E os outros apóstolos foram batizando, e assim, o sacramento do batismo, como ele pediu em Mateus 27, 19, ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. A primeira coluna daqueles que são e que podem e que estão autorizados a ensinar a fé é o batismo. Mas veja, o batismo verdadeiro. O batismo da igreja da qual ele disse, isto é, a Quefas, da igreja que Jesus deu a primazia a Pedro. O milagre das chaves, é claro. Então, por estes 3 colunas, da qual são 7, que são os 7 sacramentos, nós vamos ver o envio dessa igreja. Da igreja que está, não é, lícita a ensinar o caminho salvífico para cada um de nós, para seus filhos. A igreja é mãe. Muito bem. Então nós vemos que a primeira coluna é o que? É o sacramento da iniciação cristã, um dos sacramentos da iniciação cristã, o batismo. Porque no batismo o céu se abre, recebe o Espírito Santo e se torna filho de Deus. Até então, antes do batismo, não era filho de Deus, era criatura. Apenas filho de pai e mãe, como está em João, capítulo 3, versículo 6.
O que nasceu do Espírito é Espírito, nasceu de Deus, recebeu o Espírito Santo. O que nasceu da carne é carne, João 3,6, Jesus, não é? Dando essa catequese para Nicodemos. Nasceu da carne é carne, apenas filho de pai e mãe. Não nasceu do Espírito, não nasceu do batismo, não nasceu das águas. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, minha querido, logo nós vamos ver que quem é lícito anunciar tem que ter o quê? O batismo. Tem que ser batizado pela Igreja de Cristo, fundada por ele, sobre a Kéfas. Muito bem. A igreja lícita, a igreja verdadeira, que está lícita a anunciar o evangelho e a doutrinar os seus filhos, os seus membros, ela tem que ter a segunda coluna. A primeira Eucaristia. E aí, meu cristão, nós vamos ver que nós, na caminhada cristã, na Igreja de Cristo, nós somos o quê? Nós somos batizados, depois nós fazemos, né, estudamos uma catequese para a primeira comunhão, e aí nós estamos vendo que tudo isso está se englobando em cada um de nós, não é? Aí o nosso chamado a evangelizar através do sacramento do batismo. Louvado seja Deus que através do Santo Concílio Vaticano II, o Santo Concílio Vaticano II, o leigo doutrinado, o leigo conhecedor da doutrina pode verdadeiramente instruir os outros irmãos, os seus irmãos. São Paulo diz que aquele que descuida de sua casa é pior do que um renegado, não pode anunciar a fé. Então, quer dizer, começamos pela nossa família, e a nossa família vai crescendo e vai crescendo. Quantos inscritos não tem hoje nesse canal, né? Veja, é uma família. É uma família em torno da catequese bíblica, da doutrina da Santa Mãe Igreja, mostrada nesse canal pelas Sagradas Escrituras. Muito bem. Logo nós vamos fazendo a nossa caminhada cristã. Recebemos o primeiro sacramento, o batismo. Depois recebemos o quê? A Eucaristia. Primeira comunhão, a primeira Eucaristia. Não é? Depois vem a confirmação. É assim que nós vemos em Atos 8,16. Quando eles receberam a palavra de Deus, Pedro e o outro apóstolo foram ali para que colocasse as mãos, para que confirmasse a fé, confirmasse o batismo, que São Clemente, no ano 85, chamou essa posição de mãos de confirmação do batismo. Quarto Papa da Igreja, São Clemente Romano. Então, meu querido irmão, nós vamos ver que a igreja apta a ensinar a doutrina, ela tem que ir conforme as colunas. Então, a igreja apta a anunciar, ela tem que ter o quê? Tem que ter com ela os membros a primeira Eucaristia, receber o corpo e o sangue de Cristo. E logo nós vemos que essa é a segunda coluna, mas nós não temos a segunda coluna se não tivermos a terceira, que acaba sendo a segunda, a ordem. Porque quando ele diz em Lucas 22, versículo 19, ele ordena fazer isto, que será entregue por vós, este é o meu corpo, que será entregue por vós, ele já está instituindo o quê? O sacramento da ordem. Veja, batismo, ordem, Eucaristia. Então, essa igreja ela não pode pregar sem a ordem. Mas e nós leigos? Nós leigos assumimos a missão pelo batismo de evangelizador e confirmado através da primeira Eucaristia. E logo para a primeira Eucaristia também necessita, né, do sacramento da confissão. Tem que passar pelo sacramento da confissão. Mas veja, nós estamos vendo no andar, no trilhar, no caminhar daqueles que são aptos a pregar, ou seja, tem que ser batizados, eucaristizados, para poder anunciar. No caso da Igreja de Cristo, ela tem que ter o quê? A ordem. Porque nós vamos ver comigo aqui agora, em Isaías capítulo, e os textos vão aparecer ao meu lado, Isaías capítulo 14, a partir do versículo 13, nós vamos ver que é totalmente diferente, porque o falso profeta, ele não recebeu isso aqui do Senhor, por isso ele não está apto a pregar, não foi o Senhor quem enviou ele a pregar. Os textos vão aparecer, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui ao meu lado, você vai poder acompanhar. Vamos lá?
Isaías 14, versículo 13. Jeremias, capítulo 14, a partir do versículo 13. Eu, porém, respondi: Senhor Yahvé, olha o que dizem os profetas, a espada não vos atingirá, e não sofrereis fome, pois que neste lugar eu vos darei paz e segurança. Nós vemos logo da resenha que fazem os falsos profetas, não precisa citar nome nem dizer quem são, você já sabe. O banco se estourar, né? O mendigo enricar, você já sabe a resenha. Dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos pastores. Né? Continua a palavra de Deus. Versículo 14. Replicou, porém, o Senhor. Olha só, o Senhor replicou isso. São mentiras. Olha só, o versículo 14 está de rosa, de verde e de azul para que você possa entender. Olha. Replicou, porém, o Senhor: são mentiras que proferiram os profetas em meu nome. Por que são mentira o que estão anunciando? Por que são resenha o que estão anunciando? Porque nós começamos mostrando que a Igreja de Cristo ela tem que ter o quê? O sacramento do batismo. Que a Igreja de Cristo tem que ter o quê? O sacramento da ordem, das 3 colunas, os três sacramentos. A Igreja de Cristo tem que ser o quê? Eucaristizada, dá o pão da vida. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Por isso citamos aqui, não é? Lucas capítulo 22, versículo 19. Entanto, no versículo 20, fazer isto em memória de mim. A igreja atualiza, nos dá Jesus na Eucaristia. Quem é que nos dá? Então, só a igreja que tem que dar o pão vivo, que dá a carne e o sangue de Cristo, que é apta a doutrinar, a ensinar o caminho da verdade. Ou seja, meu querido, nós estamos falando aqui do quê? Do Santo Magistério. A igreja apta a ensinar, a igreja que tem nela, que contém com ela o Santo Magistério, formado pelo episcopado, presbiterado e o diaconato. A chamada hierarquia. Porque é hierárquica. Mas não só apenas ter isso como igrejas falsas que tem por aí, que traz o nome de católica. Né? Tem que ser o quê? Ter sucessão apostólica, tá ligado à Santa Sé, ligado ao Papa, ao sucessor de Pedro. O milagre das chaves, isso acontece por causa do milagre das chaves. Tudo que ligar na terra tá ligado no céu. Preste atenção. Veja por que o falso profeta não pode pregar. Primeiro, de verde. Depois do ponto. Não os enviei. Aqui está. Porque o Senhor enviou, não é? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Mateus 27, 19. Então, logo, meu querido irmão, nós estamos vendo. Deixa eu só confirmar aqui. Perdão, 27, 19 não, 28, 19. Mateus 28, 19. E em Marcos, logo que o Senhor fala no sacramento do batismo, diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Presta atenção. Tem que ser batizados e eucaristizados no leigo. Aqui eu estou me referindo aos leigos que evangelizam. Não é? Eucaristizados, batizados e eucaristizados. Pessoas também do sacramento da confissão. Mas a igreja que tem com ela o milagre das chaves de ligar cada um de nós à eternidade, ela tem que ser os seus membros, os consagrados, não é? O sacerdote ministerial, ou seja, ela tem que ser uma igreja sacerdotal. Porque ela tem que ter o sacramento da ordem. Além deles, sacerdotes batizados, eucaristizados, eles têm que ser ordenados. Sacramento da ordem. Que é onde está ligada a sucessão apostólica, né? Esse sacramento da ordem tem que vir da sucessão apostólica. Sem sucessão apostólica, logo, não tem como transformar o pão no corpo de Cristo.
e nem o vinho no sangue de Cristo. Veja aí a ordem, tem que ter a ordem. Então, veja o que Deus fala. Não os enviei. Primeiro, não foram enviados, o falso profeta não foi enviado por Deus. Continua. Não lhes dei ordem. Pácata. Olha de verde, outra vez. Não lhes dei ordem. Não tem o sacramento da ordem. O falso profeta aqui está sendo colocado com paralelo. O livro de Jeremias está fazendo um paralelo com o evangelho. Ou seja, a igreja verdadeira e a igreja falsa. A igreja falsa Jesus não enviou. Deus não enviou. Você está vendo comigo aqui nessa Sagrada Escritura. Não tem o sacramento da ordem. Então, logo não tem o sacramento da ordem que vem da sucessão apostólica, não é? Não, seus sacramentos, mesmo que se denominem católicas, seus sacramentos não são válidos. Principalmente o sacramento da Eucaristia. Não se transforma. O milagre da transubstanciação não acontece. Porque é um sacramento da ordem falso. Não tem sucessão apostólica. Fora a igreja católica, a única igreja que tem sucessão apostólica é a igreja ortodoxa. Ela tem sucessão apostólica. Muito bem, vamos lá. Deus disse, não os enviei e nem lhes dei ordem. Olha aí está. Não são enviados de Deus e nem trazem o sacramento da ordem. Continua a palavra. Nem mesmo lhes falei, aí. Nem mesmo lhes falei. Deus não enviou. Eles não têm o sacramento da ordem. E Deus não falou com eles. Ah, mas Deus falou comigo. Você vai fundar uma igreja e vai salvar milhares e milhares, vai levar para os... Conversa fiada. Deus não falou com esse tipo de gente. Deus falou com a sua igreja e fala com a sua igreja. Através da tradição escrita, da tradição oral, através dos santos padres. E assim, através do Santo Magistério, que nos dá a interpretação das Escrituras, e assim a nossa fé é alimentada. Das mãos deles vêm os sacramentos, dos consagrados, dos padres, dos bispos, especificamente a Eucaristia. Sem a igreja, sem os padres e sem os bispos, que trazem o sacramento da ordem e ordem apostólica, vindo da sucessão apostólica, é claro, nós não temos Jesus na Eucaristia. Se não temos Jesus na Eucaristia, não tem salvação. Porque Jesus é claro em João 6,54. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, vai ressuscitar no outro dia. E o contrário, como os judeus em 52. Que queria salvação sem ser pela carne e pelo sangue de Cristo. Aí não tem salvação. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aí não tem salvação. Veja, não tem o sacramento da ordem, então é o símbolo e a representação, não salva. Porque não é símbolo e representação quando tem o sacramento da ordem que vem da sucessão apostólica, aí sim, nós temos o sacramento da Eucaristia válido. É esse que tem a ordem. Então aí nos é dado o que? A salvação. O sacramento maior de salvação, a Eucaristia. Já as igrejas falsas não podem dar. É um mero símbolo, uma mera representação. Não é carne de Cristo. Não é sangue de Cristo. Logo à frente de não, nem mesmo lhes falei, aparece visões de mentira e adivinhações vãs, invenções de suas mentes, eis o que profetizam. Veja, é a Bíblia Sagrada que está dizendo isso. Visões de mentiras. Paulo disse que mesmo que descesse um anjo do céu, em Gálatas 1, versículo 8 e 9, mesmo que descesse um anjo do céu, trazendo um evangelho diferente daquele que nós pregamos, daqueles que nós doutrinamos, daquele que nós ensinamos, da qual você recebe Jesus através de nossas mãos, daqueles que você recebe o perdão através de nós. Porque Jesus colocou na sua igreja o sacramento da confissão, João capítulo 20, versículo 20 a 23. Aqueles que vocês perdoar. Então, vocês serão perdoados. Então, se descer outra igreja, se formarem outra igreja, então, um anjo desceu do céu e falou com o fulano de tal, funda uma igreja porque a minha se corrompeu. O fulano foi lá e fundou uma seita. Paulo disse mesmo que um anjo baixasse do céu, com outro evangelho diferente, ensinando outra doutrina diferente, seja ele o quê? Excomungado. Mesmo que um de nós apóstolos saísse desse grupo, da igreja de Cristo, fundasse
né, uma outra igreja, uma outra doutrina, seja o quê? Excomungado. Só um evangelho, ele diz. O problema é que há muitas pessoas por aí ensinando que não deve. É aí onde está o problema. Veja, Deus não enviou, Deus não falou com eles, Deus não deu a ordem a eles. Jesus é Deus. Jesus disse, quando Jesus entrega, outra vez, vamos lá, repetir o que eu já disse no início desse vídeo. Quando Jesus entrega sua carne viva para os apóstolos, o que é que ele diz? Este é o meu corpo, que será entregue por quem? Será entregue por vós. A minha igreja dará o meu corpo. Veja, essa é uma ordem. Ali surge o sacramento da ordem junto da Eucaristia. Veja, que será entregue, é a ordem de Cristo, que será entregue, este é o meu corpo, que será entregue por vós, pela igreja dele. É aqui onde está o mistério. E que nós devemos mergulhar com toda a fé e com toda a certeza da fé salvífica, porque confiamos, cremos 100% em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justo e verdadeiro. Nele não há engano nem mentira. É assim que ele ensinou. É assim que ele doutrinou. E é doutrina salvífica. Mas você está vendo aqui de verde, olha só. Invenções de suas mentes. Olha de verde. Eis o que profetizam. E vão dizer ainda vão dizer a Jesus, em Mateus 7, 22, quando Jesus disse, muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, profetizamos, o que é que Deus está dizendo aqui? Invenções de suas mentes, eis o que profetizam. Nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curemos em teu nome. No 23, o próprio Jesus disse isso. E Mateus escreveu. Jesus lhes dirá, retirai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. E por que isso? Porque não trazem o sacramento da ordem. Ou seja, a instituição, não fazem parte da instituição apostólica. O sacramento da ordem. Irmão, mas eu conheço muitas igrejas católicas por aí que têm os mesmos sacramentos que a católica romana. Não são válidos, não tem. Mesmo que lá tenha um bispo ordenando padre, mas é uma ordenação falsa. O sacramento da ordem é falso, porque ele não traz com ele a sucessão apostólica. Repito, fora da igreja católica romana só tem sucessão apostólica e é válido os sacramentos a igreja ortodoxa. Mas mesmo assim, só em caso extremo um católico poderia comungar na igreja ortodoxa, porque ela não tem comunhão com a Santa Sé. Mas não deixa de não ter sucessão apostólica, ela tem sucessão apostólica. Creio eu que daqui para Jesus vir, voltará ela para o lugar de onde era antes, no ano 1050, se eu não estou enganado aqui é 1050, no ano de 1050 houve o cisma, a separação da igreja ortodoxa da igreja católica por uma questão de doutrina, de crença, de algumas crenças, né? Por exemplo, a igreja ortodoxa não acredita que existe o purgatório. A igreja ortodoxa não acredita que a Virgem Maria é concebida sem o pecado original, como prega a igreja católica, não é? É uma questão dogmática, mas creio eu que voltará. O patriarca de Constantinopla é o patriarca ecumênico, é bem próximo, né, da Santa Sé, bem próximo do Papa, né? Creio eu que talvez não seja toda a igreja ortodoxa que se dividiu, né, amados? Né? Nós sabemos que a igreja ortodoxa se dividiu em partes, foram formadas igrejas ortodoxas particulares. Por exemplo, a igreja ortodoxa russa, ela não tem submissão ao patriarca de Constantinopla. A igreja copta ortodoxa do Egito não tem também submissão ao patriarca de Constantinopla, não é? E eu estou aqui falando do patriarca de Constantinopla, o patriarca ecumênico, né, que é bem próximo do Santo Padre Papa, é bem próximo, não é, da Santa Sé, o patriarca, por isso é conhecido como patriarca ecumênico. Então, pode ser que essa parte aí volte para a igreja católica antes de Cristo vir. Pode ser. Né, tem essa hipótese aí.
Pode ser. Também pode não ser. Não é? Mas acredito eu, a coisa minha, ninguém é obrigado a crer. Eu acredito piamente que a Igreja Ortodoxa de Constantinopla voltará antes de Cristo vir, antes desse mundo chegar ao fim. Antes de Jesus vir buscar a sua igreja, julgar, como está escrito em Mateus 25, 31, não é? Buscar as ovelhas, separar as ovelhas dos cabritos, para levar para Jerusalém Celeste a eternidade. Creio eu que a igreja de Constantinopla, do patriarcado de Constantinopla, voltará. As outras eu não sei, porque se dividiram as igrejas ortodoxas, né? O patriarca não tinha a função papal de governar toda a igreja ortodoxa. Então houve esses rachas, né, da igreja ortodoxa se separando. A própria igreja ortodoxa russa tem o seu próprio patriarca, não é? Já a igreja copta do Egito ortodoxa tem um papa. Se eu não estou enganado aqui, é o Papa Trodos I, Trodos II, um negócio assim. Então tem um próprio Papa, a igreja copta ortodoxa do Egito. Mas há os ritos, por exemplo, alguns bispos da igreja copta ortodoxa do Egito reconheceram que a igreja católica tem um líder, um Papa, que é o Papa. Reconheceram a Santa Sé. Então saíram alguns bispos, né, e foram para a igreja ortodoxa que nós conhecemos hoje, para a igreja católica, que tem comunhão com a Santa Sé, sobre jurisdição, essa que chamamos de igreja católica copta. Saíram da igreja ortodoxa para ir para a igreja católica. E assim aconteceu em vários lugares. Não é? A igreja sírica, né? Ou sírica, como alguns chamam, né? Então, quer dizer, esses têm sucessão apostólica. Mas os outros, nenhuma tem sucessão apostólica porque não vieram dos apóstolos. Não foram igrejas que vieram dos apóstolos. Você entendeu, minha querição? Agora, como é? Que o falso profeta não tem a ordem, não ouviu Deus e nem Deus enviou. E Jesus é Deus quando ele institui e quando ele envia a sua igreja por todo o mundo e fazer discípulos. A igreja está apta a ensinar, porque essa igreja ela tem 3 colunas, 3 sacramentos para que possa ensinar o caminho da salvação para nós. Ela é o quê? Vamos lá, vamos lembrar? Ela é o quê? Ela tem o sacramento do batismo. Ela é o quê? Ela é uma igreja que tem o sacramento da ordem. E daí, batizados e ordenados com a sucessão apostólica, tem a graça de nos dar Jesus através de suas mãos, das mãos dos padres, das mãos dos bispos. Jesus vive na Eucaristia, o sacramento da confissão e os demais sacramentos que são ministrados pelos bispos, pelos padres. Então você está vendo aí, a única igreja apta a ensinar o caminho salvífico para nós é da única igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, católica e apostólica romana, da qual Paulo disse: vossa fé será proclamada mundialmente, a universalidade da igreja. O nome católica não é um nome próprio. Você vê que a igreja católica, até antes de Santo Inácio, ela era uma igreja sem nome. Porque o nome católica não é um nome próprio. Católica é para designar, quando Santo Inácio escreveu os Esmeriliotas, dizendo: aonde está a igreja católica, ou seja, ele disse: onde está a igreja universal, está Jesus Cristo. E aonde está Jesus Cristo, está a Eucaristia, sua carne e seu sangue. Santo Inácio não está colocando um nome próprio na igreja. Por isso, quando você olha assim, vê um templo católico, não tem um nome lá, Igreja Católica Apostólica Romana, e nenhuma tem. Que nem nós vemos nessas outras placas, nessas outras igrejas fundadas por homens. Então, ela não tem, católico não é um nome próprio, é para designar, para ensinar, para dizer que ela é a igreja universal, a universalidade. E Paulo confirma isso onde? Né? Claro que foi muito depois de Paulo que Santo Inácio chamou ela de católica, para falar a universalidade dessa fé. Mas São Paulo já tinha dito, escrevendo a própria igreja de Roma, em Romanos 1,8, vossa fé será proclamada mundialmente, ou seja, vossa fé será proclamada no mundo inteiro. Veja aí a universalidade da igreja católica apostólica romana. E Pedro diz que ela é a igreja escolhida, a igreja de Roma. Veja, 1 de Pedro 5,13. O que foi que Pedro disse? A igreja escolhida que está em Babilônia, ou seja, que está em Roma, vos sauda. Olha aí, a igreja escolhida. Se você ler a carta de Santo Inácio à igreja de Roma, aos romanos,
Santo Inácio vai dizer, eu não tenho nada a te ensinar. Veja, Santo Inácio, nas suas outras cartas, está ministrando, está ensinando, doutrinando. Mas quando ele escreve a igreja de Roma, ele diz, eu não tenho nada a te ensinar. Eu é que tenho que aprender contigo. Olha aí. A igreja escolhida que está em Babilônia, ou seja, a igreja escolhida que está em Roma, vos sauda, diz Pedro. Primeiro Papa. Ele escrevendo de Roma, ele disse isso. E São Paulo diz, a fé da igreja romana, em Romanos 1,8, será proclamada no mundo inteiro. Olha aí, para designar a universalidade da igreja católica. Ou seja, do termo que aparece a catolicidade, a universalidade dessa igreja. Falando aí da universalidade dessa igreja, no capítulo da Epístola aos Hebreus 12, 23, diz, da universal assembleia, ou seja, da Assembleia Igreja Universal Católica, da Igreja Católica. Olha aí. Você vê isso na Bíblia Protestante atualizada, tem isso. Da Universal Assembleia, no versículo 23 da Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Certo, meu querido Simão? Ficou bem claro aqui? Se inscreva nesse canal, dê um like, promova, compartilhe para a sua paróquia, para seus grupos, ajude a evangelizar, a catequizar mais pessoas. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada, salve Roma.